Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos continuar conversando sobre representação gráfica, né? E para isso nós vamos conversar hoje, né? Nós vamos tratar hoje de dois assuntos. O primeiro assunto é o tipo de dois tipos diferentes de medida de dispersão e o efeito que esse tipo de medida traz na representação dos dados, e, e isso nos mostra como nós devemos ficar atentos, né, àquilo que as informações que nos são passadas nos gráficos, e ao mesmo tempo, né, nos mostra a responsabilidade de falar todos os dados e todas as informações que vão estar presentes, né, num gráfico, numa representação de informações que a gente vai fazer. E também nós vamos conversar um pouco a respeito de formas alternativas de apresentação de dados. Algumas vezes essas formas alternativas elas são muito poderosas e elas podem nos trazer muitas possibilidades de apresentação, né, e também de apresentar insights a respeito dos resultados de pesquisa. Bom, é, vamos então conversar, né, nós vamos trazer um experimento aqui, né, realizado por meio do delineamento inteiramente casualizado. Só que esse experimento que nós vamos apresentar, ele é um experimento que apresenta 6 tratamentos e 10 repetições. Né? A gente fez questão de colocar as 10 repetições porque nós vamos tratar de um tipo de representação de dispersão de dados, que é o erro padrão da média, e o erro padrão da média ele exige que a gente tenha um número de repetições acima de 5, né? Quanto maior, melhor, na verdade. Então, é um tipo de representação que se aplica principalmente para resultados que estão expressos, né, com uma grande quantidade de repetições. E com isso a gente consegue ter uma possibilidade de diminuir a expressão desse erro que foi observado. Então, o que nós vamos fazer aqui é construir um gráfico de linhas com desvio padrão, né, um gráfico de linhas, na verdade, um gráfico de colunas com o erro padrão da média e um gráfico de radar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para construir o nosso gráfico é justamente copiar aqui os nossos tratamentos, né, que eles vão ter que estar presentes no nosso gráfico de colunas. Logo depois nós vamos dizer as informações que nós estamos utilizando, né, que nós vamos obter aqui a média, nós vamos obter também o desvio padrão e nós vamos ter também o erro padrão. Então, para a gente fazer esses gráficos, nós vamos precisar das médias, do desvio padrão e do erro padrão. A gente já conhece bem a fórmula da média do desvio padrão, então vou fazer rapidamente aqui a média, né? A gente vem cá, pega todas as repetições e define a média. Então, a gente vem cá e depois arrasta para todos os tratamentos, ganha um certo tempo com isso. Depois a gente vem para o desvio padrão e faz a mesma coisa. Olha o 10 e pad A, seleciono o conjunto de dados, arrasta e pronto, né? Temos aqui, a gente só dá uma conferida para ver se de fato a gente conseguiu, deu tudo certo. E depois nós vamos para o erro padrão. O erro padrão, a gente já viu que conceitualmente o erro padrão ele é o desvio padrão dividido. Né? Então, para fazer isso, nós vamos construir uma fórmula aqui em que a gente vai colocar igual, né? Selecionar o erro padrão e nós vamos dividir pela raiz de n, né? E onde o n é o número de repetições. Aqui, o nosso n é igual a 10, porque nós temos 10 repetições. Então, a gente vai dividir, né, o desvio padrão por raiz de 10 para obter o erro padrão da média. Então, a gente teve uma representação mais com uma menor dispersão do erro. Não mudou nada, o erro continua o mesmo. A única coisa que aconteceu foi que nós expressamos por meio de uma grandeza diferente, o que vai diminuir a expressão gráfica disso. Isso, por vezes, pode ajudar, né, na forma como um dado é apresentado, mas, ao mesmo tempo, eu quero esclarecer que sempre que a gente faz isso, a gente tem que indicar no nosso gráfico que a gente está usando média e erro padrão, média e ou desvio padrão, porque isso vai modificar a nossa forma de entender o experimento. Né? Então, um experimento que tem um baixo erro padrão não significa que ele teve uma baixa dispersão de dados. Né? Se ele teve muitas repetições, ele vai ser dividido por um número bastante grande. Então, ao mesmo tempo, a gente olha um experimento ou um gráfico que está no artigo e olha uma diferença, né? uma dispersão de dados muito pequena, e quando a gente vai olhar, na verdade, não é que a dispersão é pequena, é que ele usou
a representação do erro padrão. Mas é uma forma de representação que ela pode ser usada desde que você preencha os requerimentos de que você diga explicitamente que está usando e que você tenha um número de repetição bastante considerável, acima de 5, 10, a partir disso você já pode utilizar o erro padrão. Então, a gente vai fazer o gráfico agora, né? A gente seleciona aqui os tratamentos e as médias, escolhe o gráfico de colunas, né? Como a gente tinha feito anteriormente. A gente pode tirar o título do gráfico e trazemos o gráfico para cá. Então, vamos abaixar um pouquinho essa forma aqui. A gente fez o gráfico, primeiro gráfico, vamos fazer o mesmo gráfico aqui, utilizando os mesmos dados, né? Então, a gente teve o mesmo gráfico com os mesmos dados. Vamos colocar aqui lado a lado, né? E no primeiro gráfico nós vamos colocar o desvio padrão, né? Então nós vamos colocar, escolher, né, as barras de erro. Para as barras de erro a gente escolhe mais opções. Nas mais opções nós vamos no personalizado e especificar valor. As barras de erro positiva vão ter o desvio padrão, né? As barras de erro negativas vão ter o desvio padrão também. Nós vamos clicar em OK e pronto. Nós estamos com toda a dispersão dos nossos dados simbolizadas aqui no nosso gráfico, né? É claro que vai ficar faltando a representação dos títulos dos eixos, né? Como a gente não tem o que significa cada um dos títulos dos eixos, a gente sabe que um deles é o tratamento. E o outro pode ser, por exemplo, temperatura, né? Apenas a título de exemplo, de representação, né? Em grau Celsius. Vou colocar essa representação como possível, né? Uma temperatura por tempo. Né? Apenas a título de... Né, para a gente lembrar que o nosso gráfico sempre tem que ter a explicação dos eixos, né? Tem que saber qual que é a explicação desses eixos. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui do lado o outro gráfico. Né? Nesse outro gráfico, nós vamos colocar também o erro padrão da média. Então, a gente seleciona a área do gráfico, clica no mais, seleciona barra de erro, clica no xizinho, mais opções, né? Vamos para o erro personalizado, especificar o valor, e a gente especifica esse valor. Selecionando, né, o conjunto de dados que vai simbolizar esses valores. Nesse contexto, a gente tem aqui os dois gráficos, né? Faltou colocar nesse segundo gráfico as informações do título dos eixos, então nós vamos colocar o título dos eixos, colocando da mesma forma, né, tratamento. E aqui, colocando apenas a título de exemplificação, temperatura em graus Celsius. Então, a gente fez aqui esses dois gráficos para mostrar que exatamente o mesmo conjunto de dados, utilizando desse lado de cá o desvio padrão, e a gente percebe que o desvio padrão apresenta uma amplitude maior na representação desse erro, embora a representação da média continue a mesma. Do lado de cá, a gente usou o erro padrão da média, e o erro padrão da média ele apresenta uma dimensão menor, mas ele significa a mesma coisa que esse de cá. Então, na verdade, esse é um erro que as pessoas cometem, de às vezes achar que com o erro padrão vão ser mais, vão ter o seu trabalho aceito de uma forma mais adequada. Na verdade, você vai fazer um gráfico que vai ficar, né, esteticamente mais interessante, mas ele significa exatamente isso aqui. Né? Mas o gráfico, ele é uma representação, o que importa para a gente mesmo, no final das contas, é o resultado da análise estatística que vai me mostrar qual desses tratamentos foi diferente, né? Qual desses tratamentos apresentou um melhor desempenho, mas com dados estatísticos, né? Com dados de comparação que vão me mostrar que esse evento que foi observado, ele não pode ser atribuído ao acaso, ele é de fato um efeito do tratamento. É isso que nós vamos discutir aqui ao longo da disciplina. Ao mesmo tempo, né, a gente pediu para fazer uma representação alternativa, que é o gráfico de radar. E para isso a gente continua selecionando os nossos dados, vamos em inserir, né, e na forma de inserção de gráfico nós vamos aqui
buscar, né, os diferentes tipos de gráfico que existem, né? Aqui a gente tem os gráficos de radar. Então vamos buscar o gráfico de radar. Aqui a gente tem o gráfico de radar mostrando os diferentes tipos de tratamento, né? E podendo apresentar a forma como esses tratamentos foram observados. Você perceba bem que nesse gráfico de radar a gente tem todos os tratamentos representados de forma igual, né? E a gente consegue perceber de uma maneira mais clara qual desses tratamentos teve um valor mais importante de média em comparação a outro. Para muitos casos, esse tipo de representação é muito útil e pode auxiliar, né, na explicação de eventos ou na apresentação de uma grande quantidade de dados de uma maneira muito significativa. Né? E aí você conseguir entender, a partir desses gráficos, quais são os fatores mais importantes ou que respondem com mais respondem mais a um determinado tratamento ou, né, que trazem um resultado mais interessante ou um resultado menos interessante em resposta a um experimento que você realizou. Mas, né, o gráfico de radar ele traz algumas limitações, né? Uma das limitações é que a gente não consegue colocar aqui a medida de dispersão, né? Como a gente percebeu, a medida de dispersão é bastante importante. O resultado da análise estatística é possível de ser inserido a partir do momento que você pode colocar uma letra A aqui, uma letra B, isso, e a partir daí você consegue colocar os resultados das análises estatísticas, né? Mas a gente percebe que é uma possibilidade alternativa, principalmente quando a gente compara, né? Essa aqui é a mesma representação desse aqui, mas a gente percebe a diferença, né, daquilo que ele nos diz, né? E a gente pode explorar essas informações de maneira bastante diferente nesses dois gráficos, né? A depender daquilo que se pretende como discussão dos trabalhos. Então, o propósito dessa aula era apresentar formas alternativas de apresentação de resultados e, ao mesmo tempo, falar das medidas de dispersão, né? Como diferentes medidas de dispersão, né, modificam a forma como você avalia um determinado resultado. Então, tenho certeza que vocês, né, vão poder utilizar essas informações aqui na construção dos trabalhos de vocês, né? Para algumas dessas informações são informações que vocês já dominam, mas de qualquer forma, espero que esse material possa ajudar vocês, né, a representar melhor e buscar outras opções na representação dos seus dados e na busca, né, de discussão dessas informações que a gente traz como nossos resultados experimentais. Tá joia? Então, um forte abraço a todos, né? Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.